Olá, tribo Conteiro! Olá, gente! Olá, turma legal! Olá, rede bacana! Olá, galera bonita! Olá, amigos queridos! Olá, tribo Conteiro! Gente que gosta de gente! Que bom estar com vocês mais uma vez! Que bom estar aqui, que bom que a gente vai poder ouvir histórias bacanas, histórias autênticas, histórias de gente como a gente, conhecer um pouco mais sobre o ser humano, sobre a trajetória de cada um, sobre as reflexões de vida e compartilhar, né, das experiências, dos aprendizados. Que delícia! Que bom que a gente está juntos. Olá, gente, que adoro esse momento que vai entrando gente. Adoro, adoro, fico toda feliz. Muito bom, muito obrigada pela presença. É muito bom a gente se sentir ligadinhos, conectados. É muito bom. Gente, tenho novidade para contar. Eu fiz um postzinho, né, falando que se você tem uma ideia, um projeto que quer ajuda para a gente divulgar, oi Liciazinha, oi Zé Cravo, para você, para a pessoa mandar, escrever ali, mandar por inbox, para fazer contato, né? Porque estamos em rede e nós acreditamos muito nessa potência que é estar conectados. Eu recebi 7 pessoas que me procuraram por direct e já marquei as reuniões, 3 delas eu já fiz. E vem coisa boa aí. Como tem gente pensando tanta coisa transformadora, ideias do bem, ideias que conectam pessoas para transformar a sociedade. Que alegria me deu receber essas pessoas, esses projetos. Foi realmente bom. E o Conteiro é exatamente isso, esse canteiro de gente, esse clube de histórias, essa biblioteca humana. E é tão bom a gente resgatar esse valor tão potente, tão humano que carregamos, né? E como é bom a gente ouvir histórias. A melhor história é a história de cada um. Rodrigo Rosado chegou e a gente vai começar. Oi, pessoal que entrou, tô adorando ver todo mundo aqui dentro. Lícia, que delícia. Lícia, que delícia foi ótimo, né? Bom, vamos que vamos. Nesse dia 2 de fevereiro, que é dia de Iemanjá, oh, coisa boa! Vamos começar. Meu nome é Kátia Werneck, eu tô aqui para mais uma conversa com Teiro. Hoje, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, às 17 horas na Bahia, no Brasil, 20 horas aqui no Reino Unido, 21 horas na França. A gente vai ouvir a história de Rodrigo Rosado, ator, diretor, que caminha e baila nas artes com uma habilidade, como se a alma dependesse da arte para se colocar nessa terra, nesse mundo, aqui pra gente. Rodrigo Rosado, presente de Gigi, um quimionauta, ele conta e compartilha a sua trajetória, as suas descobertas, as suas percepções de uma forma incrível, a sua ligação com a terra, com a natureza, com o amor. Vamos receber o Rodrigo Rosado com aquele sorriso no rosto que a tribo Conteiro tem de melhor. Que alegria de Rodrigo Rosado. Ei! Que Tá delícia, me ouvindo Rodrigo! bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo. Nossa, meu coração tá aí te Fui até os abraçando. cabelos para vir aqui hoje, ó. Tá lindo, Rodrigo, tá lindo, tá lindo. Primeiro, obrigado pela apresentação. Que lindo, que visão bonita. Fiquei emocionado. Obrigado. Rodrigo, você é um presente dos quimionautas, um presente da Gigi, um presente da vida, assim, na minha vida. E assim, nosso encontro Digo mesmo. me trouxe muita alegria sempre, e todos os momentos que a gente esteve juntos. Incrível como foram intensos, fortes, vibrantes, com alegria, com entrega, com parceria. E assim, muito bom. Eu digo mesmo, Catinha, você é uma agregadora de pessoas, de sonhos, de gente, de ideias, assim, e isso é muito legal.
É muito bom ver como isso te motiva, como você vai levando as pessoas, conectando e parabéns, eu tenho achado o conteúdo lindo. Essas flores aí, daqui a pouco vão começar a nascer novas flores da semente, você vai ver. É isso, e é isso. Eu acho que a minha maior motivação com o ponteiro é justamente isso, Rodrigo. Nada me importa, assim, não me importa likes na internet, porque para mim é dinheiro de banco imobiliário. Me importa cada construçãozinha pequena, miúda, verdadeira que a gente consiga fazer, né? Que a gente consiga ouvir uma pessoa por inteiro, de verdade, com aquela escuta na pessoa, e que a gente possa ligar essa pessoa a uma outra coisa e fazer isso. E fazer isso me faz muito feliz. E essa coisa da escuta é tão importante, né? Assim, no começo da pandemia, a Elaine teve por aqui, uma vez a gente até brincou, eu tinha feito um stories, que era assim, né? O que que essa pandemia tem para nos dizer que ela está tapando a nossa boca, né? Para nos proteger, assim. E a escuta, que é o que você falou, acho que é muito simbólico tudo isso, porque eu acho que a gente vive um momento de muita boca e poucos ouvidos, assim. Tá todo mundo gritando, tá todo mundo influenciando, mas ninguém quer ser influenciado, ninguém quer ser transformado. E acho que a escuta hoje, sei lá, é um exercício para mim também. Eu tenho tentado cada vez Exato. mais escutar, porque eu gosto de falar, e às vezes até no gostar do ouvir, né, assim, a gente acaba interferindo no falar do outro e enfim, acho que é isso. Acho que é um momento para a gente escutar muito, né? E você imagina para mim o exercício que não está sendo. Mas está sendo muito rico para mim. Assim, é um doutorado. Sentar e ouvir de verdade as pessoas. Ô, Fernanda, que delícia que você está aqui. É um Um exercício beijo, muito Pedro. rico, né? É muito rico. No momento que todo mundo parece que está pronto, com tantas certezas lançadas na internet, todo mundo tem certeza, todo mundo tem soluções para tudo, todo mundo tem frases apoteóticas e todo mundo sabe ensinar foco, todo mundo sabe ensinar performance e, e escutar, né? Então está sendo realmente esse o momento. E eu tô aqui, Rodrigo, hoje para escutar você. Ai, meu Deus, eu fico nervoso. Quando eu vou falar de mim, eu tava nervoso aqui hoje já, sabia? É Fico difícil falar nervoso, da porque às gente, né, vezes, Rodrigo? sei lá, né? Como ator, você acaba se escondendo, por mais que você se mostre, se desnude em busca de um personagem, você acaba se mostrando perante uma imagem que talvez não é só aquela sua imagem, não são as suas emoções, né? Então, quando você vem aqui como uma amiga brinca e eu adoro ela, como pessoa física mesmo, abrir seu CPF e falar o número do seu RG, aí você fica, ai. Mas veio num momento legal, assim, quando você começou o conteúdo, você, quando a gente vai falar? Eu falei, vamos sim, então eu tava no festival, eu acho, do Tiradentes em Cena, e eu estou num momento de montar um trabalho que, de alguma forma, é uma exposição da minha vida, que eu acho que, junto com algumas coisas, dão arte, né? Deram arte. Eu estreiei no festival de teatro daqui, acho que vai começar a circular por alguns festivais e tal. E é isso, assim, o quanto a história da gente, né? A gente endeusa muito a nossa sociedade desde sempre, né? Desde a Grécia, os deuses gregos e antes e tudo. Então a gente está sempre endeusando coisas e diminuindo a gente, seja espiritualmente, seja profissionalmente. E aí, em todos esses lugares a gente dá divindade para alguém e tira a divindade, né? E as nossas histórias são divinas, as nossas histórias nos formam. Então, assim, sei lá, vamos começar por aí. De repente, esse momento que eu estou fazendo, eu estou montando um trabalho que eu comecei a pensar lá em 2014, quando eu fui para a Argentina estudar, e que tem a ver com isso daqui, com as redes sociais. Eu já naquela época queria fazer uma peça para essas plataformas que estavam ali com seus 5 anos de idade, por ali, assim. Já tínhamos tido a
a retirada do mapa do Orkut, né? Mas já existia Facebook e tal. E eu comecei a pensar uma peça que viesse a falar sobre isso, né? Tinha essa nossa necessidade de expor, porque ninguém nunca gostou de se expor, ficava sempre a cargo dos artistas se exporem através de sua arte, de sua música e tal. E aí, de repente, chegaram as redes sociais e todo mundo abriu seus diários, suas dores e tudo. Falei, cara, isso é muito maluco, eu preciso fazer um trabalho sobre isso. E esse trabalho passou já por outros diretores que eu falei, eu vou... Não... Porque eu pensava em ser algo que eu falava assim, vai ser o meu primeiro trabalho que eu vou conduzir tudo. Eu quero dirigir, eu quero escrever, tá tudo aqui. Aí chamava uma pessoa, não dava, começava o processo, não dava, enfim. A pandemia veio e o processo, eu trancado dentro de casa com uma única coisa que existia de entretenimento, a rede social, agora sai. E aí saiu o Verboverdose, que é um trabalho que homenageia o ser humano e faz o ser humano reflexionar a homenagem recebida, né? Assim, o que somos, por que merecemos homenagens, quem somos. E dentro dessas homenagens recebidas, a gente vai entendendo, sei lá, assim, é um trabalho, quando eu começo a falar, eu fico meio viajando nele, assim, porque eu acho que é um pouquinho de como eu enxergo a vida em tudo. E aí eu consegui achar um texto que eu falava, caralho, Aqui pode, né? pode. E aí achei um texto, que é um texto escrito em 1901, de um cronista carioca, João do Rio, maravilhoso. E é um texto extremamente atual. Você lê e você fala, alguém escreveu isso daqui há quantos segundos atrás? Porque hoje em dia tudo fica com minutos, já é velho, né? Então, há quantos Minutos já não tem atrás... mais nenhum apelo. Não, meu sobrinho, um dia eu fui sentar para ver um filme com ele perguntou quantos minutos. Eu falei, 90. Ele, nossa, não tem de 5? Ou seja, longa-metragem hoje é 5 minutos, já é longa-metragem. E aí eu acho que esse momento de estar aqui falando com você assim, tem tudo a ver, porque o que eu fiz? Eu peguei trechos da minha história que tratam do processo, do meu processo de aceitação enquanto homem cis, branco, gay, e de como foi esse processo de aceitação. Apenas o gay, porque o homem branco cis eu ainda levei um tempo para ter essa consciência e perceber. Né? Naquele momento eu só tinha o gay ali como palavra. E como a formação da sociedade nos molda e não está preparada para o diferente, assim, não é questionar nem julgar nada, é apenas mostrar como um não faz isso. Como um não faz isso, você está impondo regras e valores em cima de uma criança que não está experimentando a vida, que ainda não sabe nem o que é e talvez nem iria saber se você não tivesse apontado naquele momento e tal. Então, como a gente vai, às vezes até em busca de boas coisas, né? Algumas militâncias, enfim, não quero falar isso. Mas, assim, até às vezes na tentativa de boas soluções, de boas ideias, a gente peca impondo regras, impondo ao outro, né? Assim, a gente não sabe viver socialmente. A gente sabe viver uma vida de regras criadas por um conjunto social em que uma massa deve obedecer. A gente não sabe conviver em sociedade, né? A pandemia está nos provando muito isso, eu acho, assim. A gente não sabe comungar, a gente não sabe escutar, a gente não sabe se colocar no lugar do outro, a gente só sabe se ofender. Eu tive uma terapeuta muito maravilhosa, que ela era lá do Jardim Botânico, uma senhora maravilhosa, assim, e ela falava assim, que um desenho que ela tinha da imagem das pessoas nas ruas era sem pele, como se todo mundo estivesse andando em carne viva. Então, um olhar incomoda, um dedo incomoda, tudo machuca, né? E acho que esses traumas vão trazendo coisas que eu resolvi construir esse trabalho e compartilhar essas histórias de nãos, assim. Acho que eu fiz licenciatura, trabalhei com educação no início da carreira, logo que eu saí da faculdade, assim. E uma coisa que sempre me incomodou foi a educação do não, né? A gente educa muito mais ao não do que ao sim.
é o não pode, não vai ali, a educação do medo ao bicho, né? Eu fui educado no interior, então era sempre o bicho, a cobra, ou não sei o que, é sempre cercear a gente pelo medo. E aí esse processo me fez botar essas histórias para fora e misturar com a história do Antenor, que é esse personagem do conto do João do Rio. E eu criei uma peça meio documental e ficção, assim, onde eu vou para um teatro e vou para dentro de mim, vou para um teatro e vou para dentro de mim, vou para um teatro e vou para dentro de mim. E tá aí, eu queria ter feito uma temporada agora em cartaz no meu Instagram mesmo, é uma peça de 25 minutos. É um longa. É um longão. É um longa. É uma trilogia, é uma trilogia. E é isso, e tem sido muito gostoso, assim, porque alguns traumas doem. Alguns você aprende a lidar com eles e às vezes não falar ou não cutucar. E a terapia, eu fiz muitos anos de terapia, assim. Comecei tardio, mas nunca mais parei. Eu acho que a terapia me ajudou a ressignificar muita coisa na minha vida. A perdoar muita coisa, assim, né? Acho que a palavra perdão é muito boa, assim, apesar de que há uma apologia se o perdão não é legal, porque você erra e pede desculpa, mas porra, ninguém me deu um roteiro quando eu cheguei. Porque quando me dá um roteiro, tudo bem, cobra, eu vou dar o texto igual tá, eu vou fazer as ações igual tá. Agora, se não me der roteiro, eu vou improvisar. Então, assim, e no improviso a gente erra, né? E sei lá. E acho que... Assim, a minha percepção é que a intolerância ao erro tá maior ainda, né? A intolerância ao erro, e erro de tudo. Erro na pergunta que você faz com uma boa intenção, erro no que você escreveu errado, erro numa live que está salva e você foi infeliz por ingenuidade, por ignorância, por erro. Né? E isso mostra o cancelamento, né? É isso. E aí essa coisa do cancelamento. O cancelamento a gente não quer mais. O cancelamento ele sempre existiu nas minorias, né? As minorias sempre foram canceladas. Elas sempre foram canceladas, elas nunca tiveram voz, elas começaram a ter voz. Só que eu acho que existe uma coisa mais cruel aí por trás, que é a permissão para. Eu de vez em quando gravo umas reflexões rosadas, aí hoje eu estava pensando o que eu ia fazer amanhã, e eu estava pensando, aí me veio a seguinte questão, que é assim, ó, se te é permitido, você vai ferir só porque te é permitido? Né? Porque o que tem acontecido com esse cancelamento? A gente pega a falha de alguém, falhou, opa, tá permitido enxovalhar. Aí você vai porque existe uma permissão. Agora, quem deu essa permissão? Cadê o Jesus que falou que quem não tem pecado atire a primeira pedra? Né? Assim, então, eu acho cruel, é um lado sádico da humanidade que a internet causa uma falsa proteção aqui de estou protegido e aqui eu posso falar o que eu quero. E eu acho que é quase que, sabe assim... Sabe quando você tem raiva e tem vontade? Porque todos nós temos sentimentos, todos. Não vamos pregar o falso positivismo, né? A gente tem dias ruins, a gente tem emoções ruins. E eu acho que o foda da vida é saber como lidar com essas coisas, com todas. Mas é como quando você está com raiva e quer descontar a raiva em alguém, mas aquela pessoa não tem nada a ver com a sua raiva. Ela é só o lugar onde você vai aplicar as chicotadas, o lugar, a coisa, sei lá, assim. E tem acontecido muito isso, né? Assim, a gente tem visto a humanidade o tempo todo procurando Jesus para crucificar. Para mim, a gente parece uma grande arena, sabe? Onde a gente ia para ver aquele ali que merece ser enforcado, degolado, chicoteado, e todo mundo aplaudia. Afinal, ele mereceu estar ali. Mereceu o quê, gente? Que mereceu? Quem somos nós, né? Exatamente assim. Cadê esse blá 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 que está na rede? Cadê o acolhimento, a empatia, a gratidão que está escrita nos milhares de postagens compartilhadas, né? Então, assim. E como essa. Desculpa, pode falar. Não, vai.
Eu fico pensando assim, né? Enquanto humanidade, a gente já passou por tantos períodos, né? Teocentrismo, iluminismo, ser ou estar. E hoje a gente vive o mostrar. Foda-se quem você é. Mostre, venda a sua caixa, né? A gente se tornou uma caixa, um produto. Hoje eu estava pensando uma ideia para um festival de nanometragem, são pequenos curtas, e aí eu estava pensando, mas a ideia seria muito difícil de executar, que seria assim, eu queria fazer um personagem que acorda e agradece ao braço, agradece ao olho, à boca, ao nariz e tudo que ele ganhou da empresa XY fazendo o public push, porque a pessoa foi montada por um public push, assim, né? Então, assim, a gente já desmascarou as redes sociais, né? Ela serve para vender também. Ela serve para Para nos vender. E vender. claro que milhares de boas ideias, mas ela vem sendo fomentada cada vez mais. É como vamos pensar o cinema independente, o cinema de grandes produtoras. O cinema de grandes produtoras tem espaço, o cinema alternativo não tem. Então, nesse meio louco aqui, a gente encontra de um tudo. Mas eu sou apaixonado nesse negócio, porque é uma pesquisa humanitária dentro de casa, sem você ter que ir para a rua. Você vai analisando, tá vendo? Aí já vem o julgamento, a gente se pega nesse lugar também, assim, né? Porque a imagem nos provoca sensações. Exato. E conta para mim, Rodrigo, vamos voltar um pouco na tua história, nas suas conexões. Vamos lá, vamos lá atrás, nessa tua raiz mineira, nas suas referências de cidade pequena, de construção desse Rodrigo que sai, né, de repente, para buscar uma cidade maior, para explorar artisticamente, ter outras possibilidades. Como foi essa caminhada sua? Cara, é tão doido, assim, porque eu venho de um lugar muito mágico, eu venho de uma cidadezinha que se chama Flor de Minas e é um distrito, né? É distrito de uma outra cidade, chama Gurinhatã. Então, Flor de Minas tem 300 habitantes, né? Mas é uma vila às margens de uma rodovia que liga sudeste ao centro-oeste, então é uma rodovia movimentada e tal. E cresci ali como um moleque do interior de pé no chão, que brinca descalço, que sofre bullying por ser afeminado e gostar de coisas de meninas e tal. E me encontrei sem saber, assim, eu acho que a televisão teve um papel importante na minha formação artística. E é doido a gente dizer isso, porque existe um preconceito intelectualoide com a televisão e tal. E eu acho que eu fui descobrir que a arte da representação, de alguma forma, existia, porque eu via novela, era o que eu tinha acesso, assim. Na minha cidade não tem cinema, não tem entretenimento nenhum a não ser boteco. Boteco e igreja devem ter nessa cidade de 300 habitantes uns 6, de cada. Uns 6 botecos e umas 6 igrejas. Mas não tem outra forma de entretenimento. Então, assim, mas eu era aquela criança que, assim, lembra do Fantástico Mundo de Bob? Anos 80, 90? Eu via aquele desenho e falava, sou eu. Porque eu viajava com manga, brincava com manga e palitinho de dente, e ali eu ia embora. E eu tinha uma mãe muito brava, né, com uma postura firme, e uma avó que, se eu falasse, vó, enrola isso daqui, costura aqui, que eu quero vestir aqui, ela achava a maior maravilha do mundo. E assim fui crescendo. Quando veio... Por isso eu saí de casa cedo. A gente foi morar numa cidade próxima, com 14 anos de idade, eu e meu irmão, para estudar, que meu irmão já ia começar o 2º grau, e lá na minha cidade só tinha até a 8ª série, então a gente já começou a ganhar uma certa independência dos pais, né? A gente já saiu da casa dos pais, mas vivia sobre os custos dos pais e tal. E aí veio a faculdade, aí nessa cidade que era Ituiutaba, eu conheci o Teatro Veaninha e fiz uma oficina escondida. Qual era a cidade, Rodrigo? Você saiu da cidade pequena e foi para essa cidade grande? Cidade do interior também, 80 mil habitantes, assim. E aí lá eu comecei a fazer teatro, assim, muito escondido, eu tinha muito medo, porque eu sofri a infância inteira uma repressão disso não é coisa de homem, isso não pode, então eu cresci com, será o que eu posso que é de homem, assim?
né? Voltando ao verbo, fala muito sobre isso. E aí eu sabia que não ia poder. Sabia, dentro de mim alguma coisa dizia, vai dar merda. Mas já era um pré-adolescente, comecei a fazer ali, e aí quem eu achava que fosse grilar era meu pai, ele começou a me acobertar, porque aí eu não poderia voltar para casa aos fins de semana. Porque senão eu teria que estudar durante a semana, sábado e domingo tinha ensaio do teatro, segunda-feira já tinha aula e ia pouco para casa. Comecei a fazer teatro ali, decidi que o que eu queria era fazer teatro. Eu nem sabia que existia faculdade de artes cênicas, assim, tamanha era a minha ignorância nesse momento ainda, já com 16, 17 anos. Eu estava desesperado, querendo fugir de uma medicina que eu passei a vida inteira falando que eu queria fazer e que eu já sabia que eu não queria. Deus que me livre e guarde de ficar lidar com a vida e a morte cotidianamente, assim, não daria. E aí comecei a fazer teatro, assim, eu lembro que a primeira peça que eu fiz era uma peça que é maravilhosa aquela mulher lá do Rio de Janeiro, gente, a Maria Clara Machado, chamava Tribobó City, que era uma peça que fala sobre o político, o prefeito corrupto da cidade, assim, era muito boa a peça, que todas as cidades tinham um trem, só Tribobó não tinha. E ali eu comecei a fazer teatro, mas aí continuei estudando, meu irmão passou no vestibular, eu mudei de cidade. Aí nessa outra cidade, que era Uberaba, eu achei um grupo de teatro, voltei a fazer teatro no Tiamar. Aí veio o vestibular, minha mãe não queria que eu fizesse, teve aquele momento ali de confusão do que você quer fazer da vida e o que seus pais querem que você faça e tal, ainda mais quando a educação é a única ferramenta que seus pais te dão, eles te prezam muito por isso. E eu entendo com todo o valor disso, né? Assim, que são valores, inclusive financeiros, num país como o nosso, para você educar alguém, assim. E aí prestei vestibular, sem nunca ter feito uma peça profissionalmente, assim, entrei na faculdade de artes cênicas e ali me descobri enquanto vida, enquanto ser humano, enquanto tudo, assim, tudo que eu não conhecia, eu digo, eu tenho amigos que eu falo assim, gente, mas é que o que vocês conheceram na infância eu vim conhecer com 20 anos de idade, então... E aí não parei mais, aí veio o teatro, e aí eu fiquei anos em Uberlândia, eu morei quase 10 anos em Uberlândia, e aí trabalhei com televisão. Tudo que o teatro me possibilitou, me ensinou, foram as profissões que eu tive. Isso eu fiz de tudo, assim. Eu tenho histórias hilárias de vestir de lagarta no meio da soja para vender agrotóxico em dia de campo de evento de grandes marcas, que eu não vou citar nome, e trabalhei anos fazendo isso. Porque se lidar como ator no interior, você não tem trabalho, você não tem. Sim, não adianta o sonho. Trabalho. Já é difícil numa cidade grande. Quando aparece uma loja. Esse cenário mudou muito rapidamente, graças a Deus, e espero que ele continue evoluindo, porque assim, isso eu estou falando de uma época em que as leis estavam começando. Nós, artistas, estávamos aprendendo a lidar com a lei, a gente ainda dependia dos produtores culturais que produziam. Então, você não tinha trabalho como ator, assim. E eu trabalhei muitos anos com teatro voltado para a empresa. Né? Assim, eu trabalhei numa companhia que se chama Grupo Pontapé de Teatro, que foi uma escola para mim de vida, de viagens. Eu conheci quase que o país inteiro a partir dessa empresa, em milhares de assuntos, porque o que a gente fazia era uma empresa especializada em teatro somente para eventos. Então, a gente trabalhava desde um lançamento de um produto a um dia de campo, a uma problemática interna que uma empresa pudesse estar tendo com seus colaboradores, e a gente solucionava aquilo a partir de uma peça de teatro, fazia coisas boas, fazia coisas que não eram artisticamente boas, não vou dizer que não eram boas, porque eram boas. E esse lugar foi uma escola para mim, assim. Aí nesse lugar eu fiz de tudo, assim, tudo que você possa pensar na vida. Tudo, tudo. Já vesti de todo tipo de personagem. Mas de lagarta? De lagarta, de homem das cavernas no meio da floresta, num trekking que um povo estava fazendo, uns diretores de uma empresa. Porque você trabalhou no mercado corporativo, você sabe como esse mercado gosta de inovar. E eu não te chamei para fazer lagarta, hein, Rodrigo? Mas a gente se divertiu muito. Mas a gente chamou para inovar no evento que você fez quando eu voltei da Argentina, que eu estava fazendo vídeo de celular. Pensa isso, lá em 2015. A gente fez, nossos eventos foram lindos. Nossos eventos foram lindos. A gente já estava lá em 2015 fazendo isso, Catinha.
E era incrível, né? A gente fez muita coisa legal, muita. Muita, muita. E isso me formou, assim. Aí, beleza. Aí eu acho que vem uma parte que é importante da vida, porque eu tô até com uma camiseta, depois eu baixo, que diz que o trabalho dignifica o humano. E a Elaine hoje postou uma coisa maravilhosa, a gente conversa Eu muito sobre vi. isso, que é essa glamorização do trabalho que eu nunca gostei, mas a gente fala quando eu contar da parte que eu chego em São Paulo, que é a Mas deixa terra do esse trabalho. pedaço. E aí, beleza, nessa fase da vida, tô ali fazendo teatro, felizão, trabalhava, pegava os melhores trabalhos da cidade, conseguia viver como artista, como ator, sabe? Fazia uma publicidade aqui, gravava um institucional ali, apresentava uma coisa. Estava casado e com uma pessoa que eu amava muito, que a gente tinha alguns problemas, que era eu ir para o Rio de Janeiro, que já era um... Falei assim, ó, o próximo passo agora é esse, eu quero buscar coisas que aqui não tem, que eu sei que lá vai ter. Entre Rio e São Paulo sempre foi o Rio, pela questão da natureza, da proximidade, até mesmo do estilo carioca, de não ser essa coisa tão trabalho, 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 trabalho. Mas nesse meio termo, nesse período aí da vida, o Daniel sofreu. A gente tinha uma vida programadinha, pá, 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 pá. Então a gente vai para os Estados Unidos, vai fazer sua especialização em geriatria. Enquanto isso, eu faço o curso de cinema. Quando a gente voltar, a gente decide onde é legal morar para os dois. Mas antes disso, ele sofre um acidente de carro e morre. Não sabia, E Rodrigo. aí isso foi a grande escola da minha vida, assim, a grande escola da minha vida. Acreditar que você tem ali entre seus 25 e 27 anos uma vida socialmente formada, né? Ela não era o padrão, mas era formado, casado, feliz, comprando um apartamento, seu primeiro apartamento, e aí vem a vida e te fala assim, querido, eu só quero te dizer que seu planejamento, pá, bum. Não pergunto sua opinião, não pergunto o que você acha, não. E você se vê ali naquele lugar, foi um momento difícil, mas foi a grande escola da minha vida, Catinha, assim, foi a grande escola. Levou um tempo para eu entender o que era essa escola. Hoje eu ainda reentendo e ressignifico cotidianamente. Primeiro que foi um privilégio ter vivido com essa pessoa tão incrível que era o Daniel, assim, e o quanto ele me ensinou e o quanto ele plantou, porque ele era um cara muito especial, assim, muito foda, um ser humano daqueles que você fala, porra, o mundo precisa de mais seres humanos assim, e essas pessoas partem cedo. E aí eu falei, cara, ou eu fico aqui e me enterro dentro desse apartamento, ou eu vou embora seguir minha vida. E para seguir essa vida, eu vou embora para o Rio de Janeiro, vou buscar o que eu estava buscando, e quem sabe isso. E aí eu que critico tanto o trabalho, fui atrás disso. Mas é que esse trabalho também é o que me motiva a viver. Se ele me desse ou não me desse dinheiro, é o que eu iria fazer, né, Exato. assim. E aí fui para o Rio de Janeiro, em busca de trabalhar com televisão, aí vem aquela fama, vem aquela ilusão da fama, de você ganhar dinheiro a partir ainda você não tinha tanto essas questões da celebridade, dos digital influencers, né? Você tinha canais para ganhar dinheiro como artista aparecendo na televisão. E aí fiquei nessa vida muito louca, assim, é uma vida muito doida, porque você ouve não o tempo inteiro, assim, chega uma hora que dói, chega uma hora que enche o saco, chega uma hora que você fala, caralho, eu não aguento mais ouvir não e não doer. E você ouve não o tempo todo, assim, aí de repente vem um alívio, aí você pega um trampo, aí você faz um trabalho legal e tudo, mas eu não tenho o que reclamar, assim, eu consegui nesse momento da vida experimentar a televisão, fazer séries, fazer participações em novelas, nunca tive um grande papel de destaque, a não ser numa novela que eu fiz o Caruso Jovem, mas a novela em si foi um fracasso, e aí eles fizeram aquelas coisas de dando corte em novela, mudando o roteiro, enfim. Fiz participações no cinema,
E aprendi pra caralho, descobri que o que eu queria era não ficar dependendo de oportunidades que não são oportunidades. Porque quando uma pessoa te chama para um teste, ela não está te dando uma oportunidade. Ela está te dando um trabalho para que você prove que você é capaz. Não é uma oportunidade, sabe? Eu acho muita gente, muitos castings eu vejo divulgando, e eu falo isso com... Eu vejo muitos casts sendo divulgados falando, uma oportunidade. Não, não é uma oportunidade. Né? Parece que você está dando um trabalho para um artista, você dá uma oportunidade, um trabalho. Não, você convidar um cara para um teste é porque provavelmente você convida aquela pessoa porque ela é boa e você vai enxergar se ela existe. Se ela passar é porque ela batalhou para aquilo, porque você enxerga. Então, assim... Mas essa é uma outra questão que a gente pode falar daqui a pouco. E aí vivi anos no Rio. Fiz de tudo no Rio de Janeiro também, correndo atrás da carreira como ator. Fazia muito teatro infantil, estava sempre em cartaz ali no Shopping da Gávea, em algum daqueles teatros, fazendo teatro infantil. Aí você vai conhecendo gente, vai formando um ciclo de amizades, vai entendendo o que você quer dizer enquanto arte. Aí comecei a fazer meus próprios projetos, porque eu acho que eu sempre fui um pouco assim. Eu nunca gostei de trabalhar em companhias. Logo que a gente saiu da faculdade, a gente fundou uma companhia durante a faculdade, que é um grupo que eu tenho um orgulho, que chama Trupe de Truões, já existe aí há mais de 20 anos. A galera tá junta há um tempão, todo mundo. Admiro pra caralho, mas eu era aquele ator que eu gostava de hoje trabalhar com esse diretor e esse elenco, mas amanhã eu quero trabalhar com aquele diretor e aquele outro elenco, e quero na próxima peça outras pessoas e outro diretor, e assim vai. Então, algumas pessoas me falavam que eu era muito ansioso, que eu não deixava... Eu ia pegar a oportunidade ali, você pulava para outro lugar. Gente, mas... É o teu jeito. No fim das contas, o que vai sobrar é isso. O que vai sobrar são essas lembranças, e eu sou muito de seguir meu coração, assim, sabe? Meu coração tá mandando o quê? Eu sou totalmente. Assim... E olha que às vezes que eu não sigo, me arrependo. Gente, eu arrumei aqui fora porque eu achei que ia ter um pôr do sol lindo, aqui tem uma luz linda, já está o tempo fechado e uma chuva. E aí no Rio, uma coisa que eu fiz legal, assim, que acho que me deu um bom respaldo, foi eu decidi que eu iria estudar cinema. Porque já que ninguém me chamava para fazer um protagonista, eu ia escrever, dirigir e atuar num filme meu. E assim fui eu sempre fui essa pessoa. Eu quero aprender a fazer um dente de vampiro. Na época que nem existia o Google, eu ia procurar tutoriais em... Como é que chamava? Não era Google, a gente pesquisava em livros, em enciclopédias. Eu ia pesquisar em enciclopédias até eu achar como tutorial de como... E assim sou até hoje. E aí fui estudar cinema, mas sem desistir da carreira de ator, mas automaticamente isso aconteceu para eu entrar para o núcleo de cinema. Eu comecei a trabalhar com produção e com assistência de direção, que era uma experiência que eu já trazia do teatro. E aí foi bárbaro, assim. Que aí logo depois eu fui para a Argentina fazer uma especialização em preparação de elenco, que eu falei, agora eu sei o que eu quero unir o que eu sei, que é a construção de personagem, como fazer um ator chegar num lugar. E o trabalho e a experiência que eu trouxe do teatro, né? Assim, E, Rodrigo, assim, me impressiona muito das coisas que eu vejo sua, o que eu acompanho, é que você consegue construir sem nada. Você é incrível como você tem uma habilidade do... A gente até fala de baixinho aqui, do não recurso, da ausência do recurso, você tirar da alma, da expressão e construir tudo. Cara, eu não sei se isso é algo que de fato é seu porque mora em você de verdade, e eu acho que mora, e combinado com técnicas, com aprendizado. Eu não sei o que você faz, que você consegue. Eu falo assim para... Olha, Rodrigo, eu preciso fazer um evento que comunique isso. Eu tenho esse óculos. Isso aqui, esse elemento é isso que você pode usar em cena. E você faz um grande espetáculo. Como assim, Rodrigo? Obrigado. Mas não é? Cara, quem tá aqui sabe que é. Eu acho que esse trabalho que eu falei do teatro empresarial tem uma parcela muito grande disso.
um diretor que eu amo, que é o diretor desse grupo que eu falei que a gente fundou lá há 20 anos atrás, que é o Paulo Merizio, que trabalha com essa coisa da ressignificação do objeto. E eu acho que é uma filosofia de vida. Eu só tenho o que meu corpo suporta. Nem o que eu carrego é meu. Eu só tenho o que é meu corpo. Então, sempre que eu vou pensar um trabalho, aí vem N questões. Desde uma questão, porque aí vem a minha cabeça como produtor de planilha mesmo, assim. As pessoas ficam chocadas, falam, eu trabalho com planilha, com matemática, com logística, assim. Mas como sendo ator também, eu gosto, adoro matemática. Então, assim, aí eu já penso, eu vou montar uma peça, o cenário vai precisar de um transporte, encarece com o transporte do elenco. Então, quanto menor for o cenário, mais eu vou usar a criatividade dos artistas. E eu acredito nisso, assim. Eu acredito que deixa eu formular essa frase para ela não soar polêmica. Às vezes, quando você não tem recurso, e foi a forma como eu comecei no teatro, você explora muito a sua criatividade e as suas possibilidades. Não só a criatividade, porque a criatividade ela pode ser explorada com dinheiro. Aliás, pode explorar ela maravilhosamente bem. Eu adoro ter dinheiro para explorar a minha criatividade. Exato. Que aí ela vai, aí ela voa. Mas, às vezes, quando você falta o recurso e você tem disponibilidade para testar possibilidades, eu acho que o trabalho tem um ganho muito grande. E eu sou um diretor, muitos atores que trabalharam comigo pensam, chegam a falar assim, porra, o mais legal de trabalhar com você é que você parece que faz a gente sentir que a gente está construindo a peça. Porque eu sei exatamente aonde eu quero. Mas você, Kátia, minha atriz, eu não vou chegar para você e falar assim, Catinha, fala metade do texto aqui, dá um passo para frente, pega a xícara, bebe e faz. Não, não. Eu quero saber o que você, a atriz, e a sua criatividade entende de tudo isso para me mostrar e ver como eu entendo isso que você faz dentro do que eu entendo dentro daquele texto. Aí eu estou sendo um diretor, trabalhando colaborativamente com duas pessoas criativas. E nem sempre a gente vê isso, assim, né? A gente vê muito diretor que cria um desenho de cena e você executa esse desenho, depois você naturaliza esse desenho e reproduz isso brilhantemente. Todas as formas são válidas. Mas eu gosto, eu não sei chegar para um ator e falar assim, faz aí. Não, me mostre alguma coisa. Você é ator, você é um artista, você é um criador. Né? Você também tem poder sobre essa obra. Você não é só um boneco de fantoche, senão eu vou trabalhar com teatro de bonecos. Sim. Aí eu só mexo a boquinha deles e dou as intenções que eu quero. E eu acho que isso frutifica muito, que foi um processo que eu fiz no Flickits, né? Que foi uma peça muito legal. Assim. Eu refiz uma montagem do Ziraldo ali em 2017, eu acho. E a gente ia ficar 3 meses em cartaz, ficamos 1 ano e meio, foi mega legal, assim. Era uma peça... Flickits, acho que todo mundo conhece a história, né, gente? Aquela cor. Aquela cor que não tem espaço. E a gente montou um processo do nada com aquele livro que é muito imagético. E eu tive atores maravilhosos, atores criadores, assim, e a gente conseguiu construir, e a gente construiu do nada, porque, assim, eu tinha 10 mil reais para fazer a peça. Eu queria fazer um musical em que os atores tocassem, cantassem e atuassem. Então, todo ator tinha que ter essas 3 facilidades, porque talento se desenvolve, e eu acredito muito nisso. E eu falei assim, eu não quero usar mais nada. Se esses moleques for bom e souber fazer disso com 3 coisas, com cantar, dançar, representar e tocar, a gente vai fazer. E, cara, foi incrível, que era isso, assim, a gente não tinha nenhum objeto cênico, e eles faziam o carro que o Flickits ia para Barra, porque aí a gente construía o Flickits tentando colorir o Rio de Janeiro. Então a gente fazia o carro, fazia o cenário, fazia a caixa de lápis de cor, tudo com os corpos, e como esses corpos se entrelaçavam e podiam produzir imagens. E foi o que a gente fez no Quimionautas também. Exato. Acho que acaba sendo um traço. E o Quimionautas, assim, ele realmente ganha a sua assinatura lindamente ganha a sua assinatura, porque você não podia contar com nada
nem mesmo um espaço. Você muitas vezes falou assim, a gente pode ter que fazer toda essa peça num leito, a gente pode fazer num ambulatório, a gente pode fazer num corredor. Então, assim, você imaginou de uma genialidade que aquilo, um elemento podia representar muitas coisas, uma pessoa podia ser a mãe, o filho, a menina, o menino, independente de quem estivesse fazendo, aonde e o que a pessoa ia estar carregando, né? Então, assim, é a tua assinatura. E ali, Catinha, é a prova do que eu acredito enquanto arte. Aí eu vou falar uma coisa que eu odeio quando a galera do cinema fala, mas depois a gente fala, porque eu vi que alguém falou, se eu não frustrei com a rigidez do cinema, que a gente pode falar sobre isso também, que eu adoro o tema. Mas ali a gente mostra o que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com amor. Para quem não sabe o que é o Quimionauta é um grupo de amigos, de pessoas que se juntaram em torno de uma pessoa comum, que é uma prima da Gigi. E, resumidamente, essa pessoa escreveu um livro enquanto esteve em tratamento de câncer e veio a falecer, e a gente resolveu contar essa história, que era uma história própria, né? Até aquele momento era a única história que a gente conhecia de literatura para crianças que com tratamento. E a gente foi num processo de luto para essas pessoas, adentrar dentro dessa história e transformar essa história numa dramatização para que a gente fosse para os hospitais contar. O mais legal, não tínhamos atores. Eram não atores. A gente tinha a Adrê, a Virgínia e a Úrsula, que eram atrizes. E eu trabalhei com esse processo, e eu acho que foi muito gostoso, porque ele foi terapêutico naquele momento, não que eu entenda que eu não tenho nada de arte-terapia, não entendo, mas para nós ali naquele momento foi terapêutico pela perda de uma amiga. Foi importante a gente botar a nossa criatividade, e ali não houve diferencial entre um ator e um não ator, porque são contadores, são pessoas contando histórias, e eu estava ali para fazer a história de cada um brilhar um pouco mais, pontuar algumas coisas. Então, hoje, quando você vê os Quimionautas, são 2 personagens contando a história de 5 personagens, de 7 personagens, né? São 2 personagens contando a história de 7 personagens, mais os coadjuvantes. E esses 2 personagens, existe uma marcação, justamente por uma questão, a gente está num hospital e tal. Cada pessoa, cada quimionauta que vai ali conta a história, conta ela de um jeito, com uma energia, e é a mesma história, e nunca é a mesma história, nunca é a mesma pontuação, nunca é a mesma intenção, tem sempre a mesma marcação. Porque eu acho que o ator, nesse caso, ele se apropria daquilo que já nasceu dele, é orgânico, já nasce verdadeiro. Né? Então eu acho que é um processo muito fundamental, assim. E eu trabalhei muito tempo também esse processo, dando oficinas para diretores de empresas que queriam trabalhar um pouco mais a criatividade, assim, e trabalhei muito tempo. A gente chegou a falar disso uma época. A gente chegou a levar assim, isso para dentro da empresa, lá para trás, e usando essa maneira de ressignificar as coisas, porque às vezes a sociedade ela nos leva a olhar isso daqui e falar um off, não é propaganda nem public push, é porque aqui realmente achei de perdão que ele estava do lado. E aí eu posso olhar isso daqui e de repente eu posso descobrir que isso daqui vira minha chuva, porque ele solta água, e eu posso contar que choveu se eu chego aqui perto, sei lá, né? Assim, então, como é que a gente tem que... Uma das coisas que mais me preocupa na vida é de me acostumar o olhar. Sabe quando você se acostuma o seu olhar? Acabou, fudeu, morreu, deu ruim. Deu ruim. Então, assim, e eu acho que essa coisa de brincar com a ressignificação dos objetos, ela tá o tempo todo, assim, né? Uma criança brincando, ela transforma o ela que ela quer. E é isso, assim, eu tô com uma vontade louca agora de montar teatro infantil, que é uma coisa que eu amo trabalhar para criança. Quando eu fui fazer cinema, um dos meus objetivos, não foi, ainda é
é trabalhar muito cinema para criança. Eu acho que a gente tem falta no país, eu acho que a gente tem uma produção muito pequena de filmes adolescentes, pré-adolescentes, mas a gente ainda tem muita carência de filme brasileiro, apesar da gente ter excelentes profissionais trabalhando em N lugares do mundo aí, fazendo grandes produções, né? Mas e eu acho que eu gosto de cinema de história, sabe? Que é o que me trouxe para Tiradentes, que hoje eu voltei, estou no interior. E eu voltei justamente para resgatar essas histórias que hoje eu quero contar. São essas histórias simples, são histórias que não têm grandes conflitos, mas que têm grandes transformações. A sabedoria de gente, né, Rodrigo? Fruto da observação, da convivência, da escuta, mais uma vez, aberta. Que é o que a gente estava falando, que diabo foi esse? Que momento que isso se perde, né? Com essa rede social que todo mundo só fala, né? Essa escuta, você chegar no interior, tomar um café e ouvir essas histórias. Tem uma frase muito boa que nesse momento pandêmico ela é até ruim, mas é um filme argentino que eu adoro, que é um próximo trabalho meu, é a adaptação desse filme para o teatro, que chama... Ai, caramba, o nome sumiu agora, gente. Las Medianeiras. Não sei se você já viu. Se não viu, assista, tem no YouTube, Medianeiras. É um filme de um jovem cineasta argentino chamado Gustavo Tareto. É maravilhoso. Ele fez esse filme em 2000 e pouco, chama Las Medianeiras, Buenos Aires em la Internet, Buenos Aires em la Era Digital, uma coisa assim. Mas para cá veio só Medianeiras mesmo. E são duas pessoas que moram uma de frente à outra e elas nunca se encontram. Bom, o filme é isso. E a solidão de viver numa grande cidade. E tem uma frase no final do filme que é maravilhosa, que a garota fala assim: a internet me aproximou do mundo, mas me afastou da vida. Só que a época que esse filme foi construído... E essa frase, ela martela minha cabeça cotidianamente. Assim. Quando, por exemplo, às vezes eu sento para tomar um café, eu tenho uma vista linda, uma serra incrível aqui em Tiradentes, que está na minha frente. E aí, de repente, eu tô tomando café e olhando o celular, assim, sabe? Aí eu falo, caramba, olha esse celular gigantesco na minha frente aqui, assim. E é isso, sei lá, porque também é inevitável não lidar com o que está aí, né? Com a evolução do mundo, né? Como... Eu tento, de vez em quando, dar umas desintoxicadas. O que eu faço? Faço 21 dias de desintoxicação de redes. Eu desinstalo do telefone e fico 21 dias sem ver. Os 3 primeiros dias, até taquicardia a gente sente, mas depois passa. Semana passada, você fez Você falou assim... eu desisti de telefone celular, não quero mais isso. Você fez uma dessas momentos de reflexão. Aí você falou assim... mas se eu não vou postar para ninguém, para que eu vou fazer? Porque é isso, assim, né? Essa peça que está em cartaz, que eu vou entrar em cartaz, provavelmente, dia 11, que é meu aniversário, eu vou fazer uma exibição, uma live exibição dela, comunico. Mas eu estou reeditando, então não sei se vai ficar... E comunica no Conteiro, comunica mesmo. Vai lá, prende a Filipeta, prende no Stories, marca a gente, chama para... meu amor! Meu amor! Há 2 semanas atrás, bateram na porta da minha casa que eu fui ver era esta cachorra aqui. E ela convive bem com os coelhos? O coelho, tadinho, tá mega estressado porque ele tá ficando só preso. Para ela poder ficar solto, tem que prender ela num lugar. E ela é novinha, ela tem 3 semanas, porque tem 2 que ela tá aqui. Ela tem 2 meses e 2 semanas que ela chegou aqui. Só que é uma cachorra gigantesca. Eu tenho cachorrinhas desse tamanho, velhas. Agora eu tô com uma cachorra vira-lata, quase do meu tamanho. Ela dá o dobro das minhas cachorras em 2 meses. Eu tô todo machucado, porque ela tem uma energia que eu falei, gente, eu não tenho mais idade para ter filhote. E ela tá aqui querendo atenção. Rodrigo, me diz uma coisa. Então você deve fazer no dia 11... eu devo fazer uma exibição, porque assim, ele ficou em cartaz um mês na página do festival, porque a gente ficou 1 semana em festival e depois os espetáculos ficaram lá por 1 mês para quem quisesse ver. Como eu estou enviando ele para festivais e ele vai circular alguns festivais,
eu tive que tirar do ar, porque se ele ficar no ar, você não pode participar dos festivais. Mas eu posso entrar em cartaz. Então, eu estou pensando de, no mês de fevereiro, todas as segundas-feiras, fazer uma exibição no meu Instagram mesmo aqui. Queremos! Porque essa peça, quando começou a pandemia, quando falou assim, fechou tudo, quando São Paulo fechou, que meu trabalho cancelou, era dia 16 de março, eu estava ensaiando essa peça, porque eu já ia fazer ela pelo Instagram, antes da pandemia. Quando ela começou, eu falei, ótimo, vou começar a ensaiar pela pandemia. E eu estava ensaiando online. Eu fiquei um mês, mais ou menos, ensaiando. Toda segunda, quarta e sexta. Só que aí começou um boom de live e eu travava todas as vezes durante o ensaio. Remela, fica quietinha um pouquinho pro pai, bonitinha, isso. E aí eu desisti dos ensaios online, que estava muito legal. Eu ficava lendo texto com a galera, refletindo aquilo que eu pensava, como que eu ia transformar aquilo em imagem e tal. E é um trabalho que eu gosto muito, Catinha, porque eu acho que é a primeira vez que eu faço um trabalho solo, é a primeira vez que eu exponho a minha vida e tento, de alguma forma, transformar isso em arte. E é a primeira vez que eu consigo juntar as duas coisas, o teatro e o cinema, dentro de um trabalho e fazer. Ele ainda tem muita coisa para modificar, porque é uma peça com 5 quadros. Esse que está pronto é um dos quadros. Mas eu acho que a peça pronta eu quero fazer ela presencialmente. Então eu vou ficar trabalhando esse quadro e montando os outros quadros como peças mais curtas, de 20 e poucos minutos no máximo. E depois, quando tudo voltar, eu junto tudo e faço. Ali ao Ela vivo. Presencial. Mas agora a gente está reeditando, porque pro festival, como foi em cima da hora, teve cenas que a gente gravou que não conseguiu entrar, porque não daria para editar, porque precisaria de recurso de chroma key para fazer recorte, fazer o tal do deepfake, né? Porque a ideia é brincar com tudo que a internet está falando hoje, sem estar falando da internet. Eu estou contando a história do Antenor. Mas para contar a história do Antenor, eu uso todos os recursos que a gente está usando hoje e tal. E aí isso não ficou pronto e tem algumas questões ainda judiciais que eu estou vendo para eu não me ferrar depois, como o uso da imagem do presidente e de pessoas públicas, assim, que eu estou tentando usar sem ter problemas jurídicos, né, com isso. Mas é um trabalho bacana, eu acho que é um trabalho para a gente refletir, assim, sobre... E aí, o que é ser humano, né? Quais são as regras? Por que regras? Até para não ter regras, existem regras, né? Assim, a gente... É isso, sei lá, eu sou um cara... antigamente eu falava, quando eu era bem jovem, o povo falava para mim que eu tinha espírito de velho, porque eu sou jovem ainda. Mas quando eu era bem mais jovem, o povo falava que eu tinha espírito de velho. E eu falava que não é que eu tenha espírito de velho. Eu gosto mais de observar a vida... Como um caminheiro. Eu gosto de observar. Eu adoro sentar numa praça e olhar. Eu tenho que me policiar para eu não dar conselho dentro do ônibus ouvindo a história. Ou para não ficar lendo o WhatsApp do outro que está aqui mexendo dentro do ônibus, olhando, e a pessoa passa, você quase fala, não, parei, não terminei de ler, não. Então, assim, fica aí que eu não história. Sabe aquela coisa? Tipo assim, a pessoa começa a contar um negócio, você desce do ônibus, aí você fala, caralho, e aí? Como que terminou aquela história? E eu acho que eu fui parar nas artes, assim. Hoje, quando alguém me pergunta, o que você é? Sei lá, cara, eu não vou me considerar um cineasta, eu não vou me considerar um ator, porque eu também sou produtor, porque eu também... Eu gosto de tentar reproduzir a vida. E a arte é uma forma que a gente tem para se olhar, para se espelhar, para refletir, para julgar, né? Assim, talvez julgar um personagem é mais legal do que julgar vidas, né? Esse Big Brother que tinha tudo aí e tal, para ser uma grande... Pelo que foi do ano passado, se tornou... Mas é uma questão importante que a gente está falando, né? Assim, como que a gente consegue ser cruel ao ponto de todo mundo dar as costas para alguém e... É uma reflexão importantíssima, né? Sobretudo no momento, nessa era, como a gente começou a conversa, nessa era da falta de tolerância, do cancelamento e tudo mais. Rodrigo, meu amor, a gente está
chegando o fim da nossa hora, eu não matei 1/10 da saudade que eu tô de você. Você tem que vir pra cá. Você tem que vir pra... Aliás, a gente tem que se encontrar, a gente já combinou isso, eu, você e Elaine, precisamos de um café, de um carinho, de um chamego. Não sei se em Minas, se no Rio, se em Londres, mas a gente vem precisa pra Minas. Eu vou para Minas. Assim que der, eu vou para Minas para poder encontrar você, conhecer a pousada da Fabi. Vamos nos encontrar. Pois é. Tem que ver. Eu falo muito, a gente tem que sentar e ficar horas falando. Então, porque a casa é sua, venha. Aí não amarra aquele. Eu tenho uma amiga que a gente conversa assim, tinha muito amigo. Aliás, Rose, te amo, um beijo. E aí a gente liga, a gente fica um tempão sem se falar. Aí a gente se liga, fala. Aí uma palavra vai lembrando um outro assunto. E aí um mês depois a gente liga e fala, amiga, você não terminou de contar o que aconteceu, o que o Pedro fez. Aí ela, é mesmo. Que a gente, enfim. É bom demais. É bom demais, Rodrigo. Que delícia ter ficado um pouquinho com você. Volte sempre, compartilhe com a gente. Cola figurinha no ponteiro, manda filipeta do que você está fazendo, fala ali, marca ponteiro para a gente divulgar, porque todo mundo aqui quer curtir mais um pouquinho, um cadinho de você. Foi muito bom. Eu que te agradeço muito, Catinha. Eu acho você uma mulher incrível, eu te admiro pra caramba, você sabe disso, assim. Você já esteve presente em momentos fodas ali no Rio, em momentos bons também, e eu acho essa sua forma que você encontrou nesse momento de estar, de ouvir, muito importante, porque você, melhor do que ninguém, sabe promover encontros. E como eu te conheço, eu tenho certeza que quando cada pessoa que senta aqui começa a te contar histórias, eu tenho certeza que dentro dessa máquina, que é a sua cabeça, vão sendo só pontinhos se ligando, assim, formando DNAs. Então, assim, espalhe esse DNA lindo, que é o que a gente está precisando. Obrigado pelo espaço, por contar. Obrigada, Rodrigo. Foi bom demais, foi bom demais. E a gente quer estar sempre muito junto. Te amo, Rodrigo. Amo muito. Um beijo, te amo muito, Catinha. Obrigado. Também. Beijo, gente. Beijo. Obrigada por vocês que estavam aqui. Essa conversa vai ficar salva aqui no IGTV. Eu vou marcar o @ do Rodrigo Rosado, @Rodrigo Rosado, para vocês já começarem a se conectar com ele, seguir essa maravilha, essa delícia de pessoa. Beijo. Beijo, Catinha. Super beijo.